Existem alguns uísques bem conhecidos que são realmente excelentes, mas há alguns uísques famosos que são caros. E, sinceramente, muito do que você está pagando é pelo nome, pelo hype, às vezes pela garrafa. Isso não significa que eles sejam uísques ruins, mas eu queria te dar uma pequena lista de uísques que eu acho super valorizados e caros demais pelo que oferecem, e o que eu compraria no lugar deles. Agora, a primeira garrafa dessa lista, talvez você não fique surpresa ao saber que é uma garrafa da Macallan. E é a Macallan 12 Double Oak. Agora, eu acho que esse é um ótimo exemplo de uísques que realmente tem um sabor muito bom. Quero dizer, a Macallan 12 Double Oak, você realmente não pode dizer que não tem um sabor bom, porque tem. Mas pelo preço dela, o sabor é bem comum. E eu realmente acho que, se você vai gastar essa quantia de dinheiro, existem opções que você pode comprar que vão ter um sabor melhor. É uma garrafa bem fácil de beber e ela é maturada em barris de carvalho americano e europeu curados com xerez. É bem frutada, sabe? Tem aquelas notas de caramelo, tem aquele toque clássico de barril de xerez. E como eu disse, o sabor é bem bom, mas eu vou te recomendar uma outra garrafa, que é a Tamdo 12. Eu falei recentemente no meu Instagram sobre a Tamdo ser uma boa substituta se você quiser algo que seja bem parecido com o estilo da Macallan, mas com um preço um pouco menor e talvez até um uísque melhor. A Tamdo 12 é maturada exclusivamente em barris de xerez, oloroso e tem um estilo profundamente marcado pelo xerez, como você esperaria. É muito rica, com notas de chocolate, café expresso, notas de laranja, indulgente e deliciosa. Definitivamente, ela parece muito mais voltada para pessoas que realmente gostam de uísque e que apreciam de verdade um ótimo uísque, em vez de apenas, sabe, uma garrafa ou um rótulo prestigiado. Você sabe do que estou falando. Eu sei que muitos concordam que Tamdo é uma boa opção para substituir quando se quer algo parecido com Macallan. Conte se você concorda nos comentários. Ficarei curiosa para saber. A segunda garrafa que vou comentar também é da Macallan. Fique tranquilo, é a última deste vídeo. Macallan Sherry Oak 18 anos. Agora, novamente, vou fazer um pequeno aviso. E você pode perceber que isso é um tema recorrente neste vídeo. Este não é um uísque ruim, muito pelo contrário. Macallan 18. Quero dizer, se você experimentar ou se já experimentou, vai saber que ele tem um sabor requintado, rico, com notas de gengibre, chocolate e é muito indulgente. É bem o estilo clássico da Macallan e, sem dúvida, tem o prestígio à altura. Mas, obviamente, quando você paga por qualquer coisa da Macallan, não está pagando apenas pela qualidade do líquido. Você sempre está pagando também pela marca. E é aí que está o problema para mim. E sei que para muitos de vocês também. Você sabe, você paga pela reputação, pelo apelo para colecionadores e pelo prestígio da marca. E todas essas são coisas maravilhosas. E não me entenda mal, eu não sou uma daquelas pessoas do uísque que criticaria alguém por colecionar uísque. E eu mesma sou alguém que coleciona uísque. E às vezes eu compro essas marcas. E às vezes eu compro coisas que não são necessariamente o melhor custo-benefício. Mas eu realmente acho que, se você vai gastar dinheiro em um Macallan 18, com certeza existem uísques melhores que você pode comprar por esse preço. A garrafa que eu vou recomendar para você, em vez disso, é a GlenDronach 18 Allardyce. Essa é uma garrafa incrível. Ainda é cara, sem dúvida. Não me entenda mal. Definitivamente, é um uísque para ocasiões especiais. E para mim, não é algo que eu bebo todo dia. Mas se eu estivesse procurando um uísque encorpado, com notas de xerez e um pouco mais envelhecido, esse aqui seria uma ótima opção. Engarrafado com 46% de álcool, é feito principalmente em barris de xerez oloroso. Ele se mantém muito mais firmemente naquele estilo rico, clássico e maturado em xerez. E eu absolutamente adoro essa garrafa. Certo, este próximo é provavelmente um exemplo clássico de uísque que é caro e mais caro do que provavelmente deveria ser. Este é o Johnnie Walker Blue Label. Há muito hype sobre essa garrafa. E eu acho que quando as pessoas gastam dinheiro nisso, não sei, me dói um pouco, porque eu sei que você pode comprar garrafas muito melhores pelo valor que vai gastar nessa. E o sabor é até bom. Mas se você só vai comprar uma garrafa nesse valor,
que não seja essa. Sabe, o Blue Label aposta muito nessa vibe de whisky raro. Sabe, ele tem aquele final longo e defumado maravilhoso e realmente tenta seguir por esse caminho do luxo. Acho que é um bom presente para alguém. Não quero criticar. Talvez você goste desse whisky, e isso é ótimo. Eu realmente acho que se você quiser ficar com Johnnie Walker, o 18 anos é uma escolha muito melhor, na minha opinião. Na verdade, eu acho que o de 18 anos tem um equilíbrio muito melhor do que a garrafa Blue Label. Eu acho que é uma experiência de degustação muito mais agradável para mim e, na verdade, é um pouco mais interessante também. Tem notas bem carameladas de toffee. Tem algumas notas cítricas, um toque de sal permeando tudo. Também tem aquele tipo de defumado leve, definitivamente mais pro final. Você definitivamente ainda está nesse mundo de blends escoceses polidos e elegantes. Só não está pagando tanto por isso. Outro blend de luxo excelente, na verdade, é o Royal Salute 21. Se quiser provar um blend de luxo, além do Johnnie Walker, o Royal Salute 21 é um whisky excelente e com ótima indicação de idade. Novamente, na minha opinião, ele é muito mais bem equilibrado, tem uma textura realmente agradável e é muito mais prazeroso e luxuoso de beber, na minha opinião. Agora, o próximo é, ok, não me odeie por isso, o Blanton's Original Single Barrel. E você sabe, o Blanton's é tão icônico. O Blanton's foi o primeiro bourbon single barrel comercialmente disponível. Ele foi lançado em 1984 por Elmer T. Lee em homenagem ao Coronel Blanton. É uma garrafa com uma história real por trás. Não tem esse hype todo à toa. Sei que algumas pessoas do mundo do bourbon podem se chatear comigo por dizer isso. E eu acho que o Blanton's é um whisky excelente. Excelente mesmo. O problema é que ele tem muito hype em torno dele. E hype geralmente significa que o preço acaba subindo. Às vezes, pode ser realmente difícil encontrar o Blanton's, e isso pode significar que você vai ter que comprá-lo no mercado secundário. E aí os preços são absurdos. Você sabe, as pessoas colecionam as tampas. Se você não sabia, as garrafas de Blanton's têm todas uma miniatura de cavalo no topo, e cada uma delas tem uma letra que juntas formam a palavra Blanton's. Então as pessoas colecionam para tentar conseguir toda a coleção das tampas. Eu acho que, às vezes, a conversa sobre o Blanton's não é mais sobre o quão bom é o bourbon, e acaba caindo um pouco demais nesse onda do hype. Então, se você quer um bourbon mais encorpado e satisfatório, eu tenho duas sugestões para você. A primeira é o Russell's Reserve Single Barrel. Ele é engarrafado com 110 proof, não passa por filtragem a frio. E, obviamente, também é um single barrel. Eu acho que ele tem um sabor marcante. E o segundo é o Four Roses Single Barrel, que eu também considero uma garrafa de whisky absolutamente excelente. Ele tem 100 proof e envelhece entre 7 e 9 anos. Ele tem uma ótima complexidade e um efeito bem interessante de camadas quando chega ao seu paladar. E é uma garrafa que eu meio que descobri bem no começo da minha jornada pelo whisky. E é uma garrafa que ficou na minha prateleira desde então, porque eu realmente acho que ela é muito boa. Eu realmente adoro essa garrafa. Agora, essa última me deixa um pouco triste, porque, se não fosse pelo preço, de novo, é uma excelente garrafa de whisky. E eu realmente gosto do que a marca fez em termos de estilo de maturação. É o Dalmore King Alexander. Se você não sabia, é uma garrafa de whisky que é maturada em 6 tipos diferentes de barris, o que é realmente único. E realmente tem um sabor incrível e é algo bem diferente. Mas, obviamente, é caro. Ele é engarrafado com 40% de teor alcoólico. E, obviamente, como muitos Dalmore, tem um grande foco em prestígio e apresentação. E sabe, há outras discussões sobre o Dalmore e a coloração, etc, etc. E, infelizmente, ele é simplesmente caro demais. Sabe, o Dalmore é muito bom em produzir um tipo de whisky luxuoso, que agrada a todos e com um estilo bem refinado. Mas quando você está pagando tanto pela marca e pelo prestígio, você sabe que não está pagando pelo líquido em si. Então, é meio uma pena. A garrafa que eu vou recomendar para você, em vez disso, é a Bunnahabhain 18.
Ela tem 46,3% de teor alcoólico. Então, já é, sabe, um avanço em relação aos 40% do Dalmor. Ela tem um toque de especiarias maravilhoso. Tem também uma sensação de xerez incrível. Ela tem uma certa salinidade que parece luxuosa, mas também aquela doçura. É esse contraste entre o doce e o salgado que dá aquele algo a mais, aquele toque especial, e é um whisky realmente prazeroso de beber, que parece especial. Ainda é, novamente, uma garrafa cara, só que nem de longe tão cara quanto a King Alexander. Então é isso. Esses são 5 whiskies bem conhecidos, provavelmente caros demais, que eu acho super valorizados e badalados demais, e o que eu compraria no lugar deles. Me conta se você concorda com essa lista. E também me avisa se quiser uma parte 2. Eu definitivamente posso fazer uma parte 2 disso, porque infelizmente existe uma lista bem longa de whiskies que são caros demais. E com certeza eu tenho algumas alternativas na manga, caso você queira ouvir. Espero que a principal lição desse vídeo é que o whisky famoso e caro não significa automaticamente um whisky melhor. Eu acho que muitos de vocês já concordam com isso, para ser sincera, mas espero que seja isso que vocês tirem desse vídeo. Se você não sabia, eu criei uma página no Patreon, cujo link vou deixar na descrição deste vídeo. Eu posto alguns conteúdos exclusivos lá. Tem conteúdo lá, tem um grupo de bate-papo só para um pequeno grupo de vocês. Se quiser participar, já sabe onde está o link. Enfim, espero que você tenha um ótimo resto de dia. Te vejo no próximo vídeo. Me siga para mais.